Finalmente nós conhecemos a técnica final do Sukuna. O poder do fogão dele é simplesmente absurdo e faz jus ao título de feiticeiro mais forte da história. Será que o Itadori agora, com a ajuda do Todou, vai dar conta de finalmente derrubar o Sukuna? Fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso e eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo no capítulo 259 de Jujutsu Kaisen. Bora lá, o capítulo já começa com um flashback onde o Chozou e o Noritoshi estão tentando explicar pro Itadori como é que se usa a convergência, porque o Itadori tinha usado o treino de substituição dele com o Kusakabe e o Yuta, por isso ele teria que aprender na marra a manipulação de sangue. Só que as explicações do Chozou não eram boas, o Yuji não consegue entender, o Noritoshi explica bem melhor e ele começa a entender como é que funciona, mas isso deixa o Chozou meio sentido e ele fica querendo ensinar pro Yuji como é a supernova. Mas depois disso a gente volta pro presente e vê o Sukuna liberando seu caminho, o fogão, e a gente finalmente tem uma explicação sobre essa técnica. Somente após passar pela preparação do alimento com desmantelar e o que levar é que a porta do fogão pode se abrir. As chamas do fogão não têm velocidade, em contraste com seu poder de fogo, que no caso é grande, além de ter uma área de efeito limitada. Para resolver isso, o Sukuna colocou um voto nele mesmo, ele fez um pacto autoimposto. E no caso, galera, esse não é um pacto improvisado, é um pacto que o Sukuna fez muito tempo atrás e a técnica sempre funcionou assim, pelo menos desde que a gente acompanha a história. A execução do fogão é proibida no caso de muitos contra o Sukuna, exceto dentro de uma expansão de domínio. Por conta desse pacto, todas as coisas que forem transformadas em poeira pela técnica da expansão de domínio dele adquirem uma energia amaldiçoada explosiva igual à do fogão. Além disso, o Sukuna alterou temporariamente as especificações da barreira, restringindo a entrada e saída dos seres vivos, mantendo a área de efeito do santuário malevolente selada hermeticamente, sem reduzir a liberação de energia amaldiçoada. A gente vê o Uraume falando pro Hakari que a vitória é deles, o Hakari observa enquanto o Sukuna lança a flecha, e o mangá continua explicando que a poeira que foi transformada em uma nuvem explosiva termobárica se alastra por todos os cantos do domínio, e devido ao calor do fogão, uma onda de choque de alta temperatura com uma transição instantânea e explosiva combinada com descompressão e supercompressão leva à morte dos seres vivos dentro do domínio. Essa é a técnica secreta final do Ryomen Sukuna que aniquilou o Mahoraga em um golpe em Shibuya. E que técnica apelona. O mangá também explica que basicamente o Sukuna não podia usar essa técnica contra o Gojo porque ele fez muitas alterações nas configurações da barreira e estava constantemente reduzindo a área de efeito. Por isso ele havia selado o fogão, já que não conseguiria manifestar os seus poderes. Antes de continuar a história, eu quero dar uma explicação aqui um pouco mais resumida para quem não entendeu muito bem como funciona o fogão. E galera, antes da explicação, eu queria dizer que o canal aqui ainda é novo e é muito pequeno, então se você puder deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém que possa gostar, vai ser de muita ajuda para mim, eu agradeço muito. O fogão é baseado em um tipo específico de arma militar conhecida como arma termobárica. Esse tipo de arma atinge o alvo e libera um material explosivo na sua primeira detonação, e depois acontece uma segunda detonação que faz aquele material explosivo explodir. Isso gera um efeito muito maior. E o caso da técnica do Sukuna é extremamente parecido, por isso foi descrito como uma explosão termobárica. Tudo que ele transformou em poeira com os cortes do Santuário Malevolente vai se tornar material explosivo. Além disso, Sukuna altera sua barreira para que seres vivos não possam sair, e o mangá descreve que ele selou a área de efeitos da expansão hermeticamente. Isso dá a entender que ele fechou a barreira de uma forma que o ar não tem como sair de lá. A poeira dos cortes que foi transformada em material explosivo vai se espalhar por toda a região, e o calor da flecha vai fazer isso tudo pegar fogo e explodir. Essa flecha do fogão é descrita como sendo extremamente quente, e a gente sabe que o ar quente sobe porque ele é menos denso. Essa parte eu diria que é até mais apelona do que o ataque de fogo em si, porque é descrito que rola uma descompressão e depois uma supercompressão. Isso tudo extremamente rápido, e isso causa a morte dos seres vivos dentro do domínio. O que acontece é que basicamente a flecha disparada gera um calor enorme, isso esquenta o ar e faz ele subir. Só que esse mesmo calor vai fazer aquela poeira explosiva detonar, e a área da expansão foi selada hermeticamente. Isso significa que quando essa poeira explosiva detonar, a barreira vai deixar aquilo tudo fechado como se fosse uma panela de pressão, o que aumenta em muito a temperatura. Além de aumentar em muito a temperatura, o ar primeiro ficou descomprimido e subiu porque o lugar inteiro esquentou. Depois, com a explosão, rolou uma supercompressão, como se fosse uma panela de pressão. Isso significa que mesmo que alguém aguente as explosões da temperatura, ainda tem que lidar com a descompressão e a supercompressão do ar. Esse processo provavelmente é ainda mais letal que a explosão. Então sim, essa técnica é extremamente apelona. É um ataque de múltiplas etapas que consegue facilmente ignorar vários tipos de defesa. Agora, voltando para a história, a gente vê que o Chozou se sacrificou para conseguir proteger o Itadori. Ele criou um tipo de cúpula de sangue que protegeu ele dos efeitos secundários da explosão,
irmão, e ele começa a se desculpar por ter sido inútil nos treinos por ser sentimental demais. E nos seus momentos finais, ele e o Yuji têm um tipo de conversa em um plano mental, onde ele comenta que o Itadori aprendeu a técnica amaldiçoada reversa muito rápido, mas o Itadori fala que isso não é mérito dele porque o Sukuna tinha usado essa técnica no corpo dele. O Chouzou comenta então que o irmão mais novo sempre vai superar o irmão mais velho, mas o Itadori fala que isso não é motivo para abandonar ele, então o Chouzou se desculpa e fala que também deve desculpas para Yuki. Ele começa a se sentir culpado por deixar o Itadori sozinho, mas o Itadori fala que o Chouzou esteve ao lado dele quando ele estava na pior, e isso já basta. Então o Chouzou começa a ter o que aparentam ser memórias de quando ele e os irmãos ainda eram objetos amaldiçoados, e começa a se perguntar se aqueles 150 anos para eles foram apenas alguns dias pro Yuji, então ele se despede dizendo obrigado Yuji por ter sido meu irmãozinho. E que despedida incrível. Sem sombra de dúvidas, uma das melhores de Jujutsu Kaisen na minha opinião. Mas logo depois a gente vê o Itadori se perguntando onde estão todos os outros. Ele vê uma figura saindo do meio da fumaça. O mangá descreve pra gente que o Itadori convenceu a si mesmo que ele é uma engrenagem, uma peça que vai cumprir o seu papel independente do que fosse. E ele deveria vingar o seu irmãozão por apostar sua vida pra proteger ele. Mas a terra arrasada diante dos seus olhos, o calor que estava emanando do chão e o ar rarefeito acabaram abalando a determinação do Itadori. A gente vê o Sukuna caminhando no meio da fumaça, só que então a gente descobre que na verdade aquela figura que estava perto do Itadori era o Todou, que agora tá com um tipo de mão nova. Então a gente tem outro flashback onde é explicado que eles já estavam planejando usar uma combinação dos corvos da Mei Mei com o Boogie Woogie do Todou para conseguir tirar as pessoas de dentro do santuário do Sukuna. Apesar de que isso não garante a segurança de ninguém, já que é um domínio de morte imediata. E também como o Todou iria estar do lado de fora do domínio, eles precisariam aumentar muito a área de efeito do Boogie Woogie. A gente vê a Mei Mei perguntando se o Todou acha ser capaz de fazer isso, ele fala que não sabe, mas pode sentir as batidas do Boogie Woogie, mas pede pra ela não deixar o Itadori ficar sabendo do plano. E eles explicam que o Itadori e o Sukuna já foram um só quando o Itadori ainda era o hospedeiro dele. Por isso eles têm uma ressonância, uma conexão que ainda é muito forte. E que existe a possibilidade de inconscientemente o Itadori vazar esse plano pro Sukuna. Por isso eles não poderiam deixar o Itadori sabendo. A gente tem a explicação de que nem mesmo o próprio Todou sabia de como estava a segurança dos aliados dele. E ele não conseguiu tirar o Itadori e o Chouzou de lá porque eles estavam no centro do domínio, estava muito longe para ele alcançar. Só que agora não tinha mais tempo de explicar isso tudo pro Itadori. A gente vê o Todou dizendo que ele sente muito, mas que talvez tudo esteja bem. E ele fala, sabe por que talvez esteja tudo bem? Por acreditar, porque agora só nos resta acreditar. Então apesar de tudo que tá acontecendo, nem o Todou nem o Itadori tem tempo para conversar, para se cumprimentar e nem para ficar tristes, porque agora, após a expansão de domínio, Ryomen Sukuna tá num estado de exaustão da sua técnica amaldiçoada, onde é difícil usar a sua técnica. E essa vai ser a oportunidade deles, o Itadori e o Todou, contra um Sukuna que não consegue usar direito sua técnica amaldiçoada. E galera, que capítulo incrível. Eu fiquei muito hypado com a explicação do Kamino. Achei a despedida do Chouzou muito emocionante. Eu fiquei triste com a partida dele, mas eu fiquei feliz porque eu, ao menos, considerei uma cena muito bem feita, mas eu quero saber o que vocês acharam. E claro, finalmente o Todou tá de volta. Ele e o Itadori vão juntos pra cima de mais um oponente, dessa vez o maior oponente possível, o Sukuna. Eu honestamente tô com um hype enorme pra como vai ser o próximo capítulo. Apesar de a gente ter esperado muito tempo por essa explicação do fogão do Sukuna, eu acho que valeu muito a pena, porque é uma técnica insana. Como eu falei, o conceito geral dela se baseia no mesmo conceito da bomba termobárica. Inclusive foi descrito aqui no capítulo que essa técnica gera uma explosão termobárica. Mas a combinação disso com o Sukuna selando hermeticamente seu domínio, mudando as especificações da barreira, basicamente cria um campo de concentração de fogo. Sem sombra de dúvidas, eu achei digno de ser a técnica secreta final, né, do feiticeiro mais poderoso da história. A letalidade disso aqui é insana. Mesmo que alguém tenha alguma forma de se defender da explosão ou de aguentar a explosão, tem os efeitos secundários do calor e da descompressão e depois da supercompressão do ar. Mas me digam o que vocês acharam e também me digam o que vocês estão esperando pro próximo capítulo. Se quiser entender um pouco melhor do que rolou nos capítulos anteriores, clica nos vídeos que eu tô deixando na tela, eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.